Que legal receber vocês mais uma vez para mais um programa Tô na Área. Puxa vida, hoje recebendo Zé Renato Oliveira, foi meu colega no Grupo Editorial Sinos. Hoje o Zé Renato Oliveira, jornalista, atua junto à assessoria de imprensa da prefeita Fátima Daut em Novo Hamburgo, é também da rádio União FM. Um beijo no coração do Rodrigo Giacometti e de tantos amigos que nós temos lá. E o Zé Renato, é uma história muito legal, ele vai explicar para vocês, porque ele é nascido em São Paulo, criado no Rio de Janeiro, casado com uma gaúcha do Vale do Taquari. É uma loucura a vida desse homem. O pai é vascaíno, ele é flamenguista, é um negócio assim absurdamente, mas vamos tentar entender a partir de agora. Lembrando sempre, inscreva-se no canal da Felicidade, tá legal? Dá aquele like, dá aquela curtida. Ô Zezão, prazer te receber aqui no Tô na Área, Zé. Cara, tu é paulista, velho, tu é paulista, criado no Rio, casado com uma gaúcha, radicado no Rio Grande do Sul. É mesmo, Marcão. Obrigado por dar esta oportunidade. Você, quando me chamou, me sinto honrado de estar sentado nessa cadeira aqui. E é uma obrigação minha conversar com você, conversar com nossos espectadores da Felicidade aí no Tô na Área. Minha vida é essa. Minha vida cigana, eu falo, você que está nos acompanhando, que eu acho que até o final da minha vida eu vou morar no Acre, no Roraima, um lugar desse, porque nasci em São Paulo, em 1972, falo minha idade, não tem nenhum problema. E com 15 anos de idade, mais ou menos, 14 anos de idade, fui morar no Rio de Janeiro. Década de 80. O pai era funcionário público, o pai era militar? Meu pai era do antigo Banco Nacional da Habitação, BNH, né? Muitas pessoas da antiga compraram uma casa pelo BNH, Puxa né? vida. E depois a Caixa Econômica, na época do governo Sarney, plano Funaro. Funaro, 86. É, isso mesmo. O Funaro, ele extinguiu o BNH e os funcionários foram trabalhar na Caixa Econômica Federal. Então eu tive o prazer de nascer em São Paulo, morar no Rio de Janeiro até 2009, 10, 11, até 2011. E estar aqui em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, foi muito bom vir para cá. Eu acho que o up na minha vida foi ter vindo para cá. Legal. Ô Zé, e o pai vascaíno, eu quero entender isso, porque tu é torcedor do Flamengo, e o teu pai vascaíno, certamente, eu sei que tu tem apenas uma irmã, uma única irmã, Sim. Então certamente o teu pai tentou te tornar vascaíno. Teu pai tentou colocar a camisa do Vasco, tu já vestiu a camisa do Vasco? Já joguei com a camisa do Vasco. Conta futebol. O Vasco, meu pai é Vasco desde 1947 que ele fala, né? Ele vascaíno numa época que o futebol era de ouro, né? No nosso futebol brasileiro, que não é igual esse atual. Eu, particularmente, acompanho o futebol só porque eu tenho uma afinidade, como ter jogado em clube, eu tenho essa afinidade, mas o futebol brasileiro caiu demais, né, Marcão? Claro. Caiu demais mesmo. Mas o meu pai, eu ia de São Paulo ao Rio de Janeiro sempre, né? Porque São Paulo e Rio 5 horas e meia no máximo, né? De ônibus, de carro. Tem gente que faz até em 5 horas. Então a rodovia Presidente Dutra liga as duas cidades muito rapidamente. Então sempre estava São Paulo, Rio, São Paulo. E quando eu ia no Rio de Janeiro, morava ainda em São Paulo, meu primo me levava para ver Zico no Maracanã. Aí é muita covardia com meu pai, né, Marcão? Claro, a tua juventude foi com Zico, com Adílio, com Andrade, com Júnior, Nunes, com Nunes, meu Deus, Mozer, Marinho, Figueiredo, Raul, Plasma, Raul, Cantarelli, falar do reserva também. Então eu vi esse Flamengo jogar, vi Zico jogar, que fiz 68 anos recentemente, né, o Zico. E com isso eu aprendi a amar o Flamengo, né, cara? O Flamengo naquela época era apaixonante, né? Claro, o futebol brasileiro era apaixonante. Eu poderia ter sido Vasco também, de Roberto Dinamite, né? De tantos craques que passaram pelo Vasco também. Mas tu nunca jogou na base do Flamengo, tu jogou na base do Vasco, né? Não, joguei, foi infantil do Flamengo. Foi infantil do Flamengo? Fui. Passei pelo infantil do Flamengo, depois fui pro juvenil do Vasco, a melhor coisa que eu fiz foi estudar, né? Porque os meus joelhos não iam suportar uma carreira profissional. E o que aconteceu no teu joelho, que tu machucou o joelho? Porque tu até poderia ter tentado a carreira, mas tu machucou o joelho. Eu tenho artrose nas duas pernas. Mas isso é do futebol? Futebol. É? E com isso, eu tenho perna arcada, devido tipo à herança da minha mãe. Devido à minha mãe. E com isso causou... Todo mundo que tem perna muito arcada, tipo cowboy, foi bom ter falado assim, causa artrose. E essa minha artrose, que é o desgaste da articulação, ela provocou um osso com osso e com
com o passar do tempo, eu tive microfraturas do fêmur, nos 2 fêmur. Aí teve que parar de jogar. Eu jogava aqui, né, na Vale dos Sinos, no futebol amador, mas tive que parar, porque não aguentava mais, principalmente meu joelho direito. Eu não tenho mais condição de jogar nada, vamos falar assim, de maneira competitiva. Posso brincar 5, 10 minutos e sair e pronto, não tem condição. Ainda que tu esteja há muito tempo radicado aqui, casado com uma gaúcha do Vale do Taquari, tem teu filho gaúcho, tu tem teus amigos, tem tuas raízes cariocas, tu vai lá visitar teus pais quando possível. O que houve com o Botafogo, com o Vasco? Porque é inadmissível essas quedas frequentes do Botafogo e do Vasco. O que aconteceu no Rio de Janeiro? A falta de profissionalização do futebol nos grandes clubes, né? O Flamengo recentemente teve o Eduardo Bandeira de Mello, eu já falei contigo na rádio Felicidade sobre isso, né? Foi o penúltimo presidente do Flamengo. E ele organizou as contas e fez uma gestão profissional no clube. Por era ele que era aquele cara famoso dos bancos, ainda muita experiência bancária. Ligado ao BNDES. Isso aí. Foi técnico, alto gerente, gestor do BNDES. Então, com isso, ele trouxe uma gestão profissionalizante no futebol do Flamengo. Isso fez com que o Flamengo saísse daquele atoleiro amador, que é o futebol carioca. Infelizmente, né? Com muita pena eu vejo Botafogo e Vasco. Zé Renato está sendo demagogo como torcedor. Não, acho que se você tem, por exemplo, a dupla Grenal, quando o Grêmio está mal, não é bom para o Inter e vice-versa. Claro que não. É ruim para os negócios. Sim, business. Um puxa o outro, entendeu? E quando vejo realmente... O Fluminense também não está grandes coisas não, tá? Fez até um bom campeonato brasileiro, conseguiu a classificação para Libertadores, mas o Fluminense também não está grandes coisas não. Mas o Botafogo e o Vasco realmente muito mal. Me entristece. Eu vi o Botafogo, o Vasco, na época que eu brincava lá, futebol para mim é uma eterna brincadeira, né? Eu jogava na minha época, era Roberto Dinamite final de carreira, Romário no meio de carreira, tinha o Bismarck, tinha o William, quem conhece da década de 80, os jogadores foram até de seleção, e a gente jogava juntos, né, no mesmo clube, e a gente via um futebol talentoso, né? Claro. Tinha a força física, que estava começando a sobressair no futebol daquela época, como agora é só força física praticamente, a técnica parece que está sumindo, mas a gente via aquele futebol. Aqui no Rio Grande do Sul também teve vários craques que passaram pelas camisas dos clubes do Rio Grande do Sul. Isso está acabando, cara. Sabe o que me toca no Botafogo e no Vasco da Gama? O Vasco da Gama, a gente sabe, tem um contingente de torcedores muito maior que o do Botafogo. Mas eu tenho um grande medo que o Botafogo vire um América do Rio. Teve já cronistas esportivos cariocas que estão já caminhando por uma fala como essa, porque o América foi um grande clube do Rio de Janeiro, década de 60, década de 70, em Brasileiro de 86 foi terceiro lugar, São Paulo campeão, Guarani vice, e terceiro lugar América. No América do Rio, que o Grêmio vai buscar o Tarcísio, já falecido Flecha Negra, que era o cara que tinha a capacidade de passar pelos laterais do Grande Inter dos anos 70. Sim, com certeza. E também jogou o Luizinho, o Tombo, irmão de Caio Cambalhota, que passou pelo futebol do Rio Grande do Sul, se não me engano também. Quer dizer, então a América tinha vários times. O Bangu, gente, tinha excelentes times. Foi vice-campeão brasileiro de 85 com Marinho, Ado, Gilmar no gol. O Bangu jogou Mauro Galvão, o Bangu jogou Neto, o Bangu jogou Cláudio Adão. Tantos craques do futebol brasileiro passaram pelo Bangu e isso está sumindo. Tu vê? E é triste isso, né? Porque eu li um artigo até no jornal O Globo, pela internet, de um cronista, que ele disse assim, olha, eu sou botafoguense e eu tenho medo que o Botafogo vire aquele clube do taxista, aquele clube... Vai envelhecer na torcida. Aquele clube daquele taxista romântico, daquele dono de lancheria que está lá desde 1960, aquela coisa bem romântica, como tu colocaste. Mas ao mesmo tempo tem um fenômeno no futebol brasileiro que acontece muito tempo sem título. A torcida do São Paulo é gigante hoje devido àquela época da fase de ouro, muitos títulos do Tele Santana. Porque até 1900, década de 90. Até aquele primeiro brasileiro de 77, quando o Muricy era um menininho na reserva, era pequena a torcida. Era pequena a torcida. Quer dizer, daí a falta de títulos fez uma explosão também da torcida corintiana. 21 anos. Os corintianos ficaram de 54 a 77 com gol de Basílio contra a Ponte Preta no Morumbi, ficaram sem título. Então a explosão de uma torcida também faz no sofrimento. Só que o Botafogo, de maneira muito perigosa, está tendo uma administração muito ruim,
Eu não gosto de falar má administração, porque parece que eu não estou de perto, eu só estou vendo de fora o que está acontecendo. Então não posso ter nenhum balizamento para ficar julgando. Mas a administração, a gente vê que o clube não está bem, entendeu? E o que acontece? A torcida vai se envelhecendo da mesma forma. Guri de escola, a gente não vê mais com a camisa do Botafogo, assim, a gente vê de maneira cada vez menor. E uma questão, nós estamos recém-saídos de uma final de Copa do Brasil que eu vou te confessar, Zé, eu achei os 2 jogos entre Grêmio e Palmeiras de qualidade muito ruim. O Palmeiras ele acaba ganhando do Grêmio os 2 jogos muito mais pela organização tática do que pela qualidade da individualidade. O Grêmio está precisando de uma remodelagem, tá? Eu particularmente, eu acho que o Romildo Bolzan errou em renovar com o Renato. Tá? Até o próprio Renato, acho que ele poderia ter uma outra postura e tentar outras áreas, porque se o Grêmio não tiver dinheiro para fazer um plantel para disputar títulos, nós poderemos ter realmente uma revolta muito grande da sua torcida com o maior ídolo do clube. Tá? O Renato, inquestionável o que ele fez pelo Grêmio, mas sabe como que é a paixão do torcedor. O ódio é muito próximo do amor. Então, se o Grêmio começar a continuar a jogar da forma que está jogando, jogou muito mal contra os Palmeiras nos 2 jogos, muito mal mesmo, não sendo aquele Grêmio copeiro, aquele Grêmio que a gente costuma ver decidindo até o último minuto. Um Grêmio apático no segundo jogo, principalmente contra o Palmeiras. O Renato vai ter grandes possibilidades de ter problemas no Grêmio e sair não pela porta dos fundos, mas sair criticado, sair por baixo não é legal para um ídolo como o Renato, né? Eu tô com uma impressão. Chegando na co-irmã, lá onde eu atuo, na Bandeirantes, um repórter da Band com a mais absoluta certeza: o Flamengo não pensa no Renato neste momento, o Flamengo não conversou com o Renato, não esteve perto do Renato. O Atlético Mineiro sondou o Renato até com uma proposta maior. Só que o Renato, de maneira, na minha opinião, errônea, não foi para Minas. O Atlético está botando um baita de um time, rapaz. Só que a paixão dele, não sei o que aconteceu. Foi, né? Tu sabe o que eu achei que ele ia? Por que eu achei que ele ia? Também, eu achei também. O futebol carioca o conhece. O futebol gaúcho o conhece. Desbravando Minas, eu estou praticamente pronto, praticamente qualificado para um dia ser lembrado para a seleção brasileira. O que acontece, outro fator que é muito importante na vida do Renato, uma praia, né? Ele quer. Não, que me surpreendeu a renovação dele aqui no Sul, porque ele mora no hotel. Também me surpreendeu. Toda folga ele vai de avião para o Rio de Janeiro jogar o futebol dele na praia do Leme. Ele concedeu uma entrevista, a questão de um mês e meio atrás, para o Guerrinha, em que o Guerrinha perguntou para ele: tu sonha em ser o Ferguson do Grêmio? De jeito nenhum. Mas por que, Renato? Porque eu quero ter vida. Minha cama está no Rio, minha praia, meus amigos estão no Rio. Então, mais um ano do Renato aqui, eu achei estranho. Minha esposa está no Rio, minha filha está no Rio. Quer dizer, não entendi realmente. Se eu fosse Renato, buscaria outros ares para fazer uma carreira para chegar a uma seleção brasileira. Que todo técnico que é a seleção. De ponta, né? Que está em time de ponta, sonha com uma seleção. E quando ele renova com o Grêmio aqui no Sul, do jeito que o Grêmio está agora, preocupante a situação do Grêmio. Vários jogadores que estavam rodando, jogando bem, não estão jogando mais tão bem assim, estão num momento ruim, como o Jean-Pierre, como o Mateuzinho, né? São dois. O PP também não está bem. O PP não está bem. Isso preocupa o que vai ser o Grêmio nessa temporada agora. E quando ele me renova com o Grêmio, me surpreendeu, porque eu pensei realmente que ele ia para o Atlético Mineiro. Ô Zizão, deixando bem claro que eu não sofro de xenofobia, eu acho que no mundo globalizado, todos nós somos cidadãos do mundo. Todos nós gostamos quando temos notícias de brasileiros bem recebidos na Europa, bem recebidos em qualquer canto do mundo. E para que os brasileiros sejam bem recebidos, nós temos que receber bem quem vem aqui desbravar, buscar trabalho, seja em que área for. Mas eu sempre tive comigo que para treinar Grêmio, Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo, Santos, tu tem que ter experiência, tu tem que estar preparado. O falecido mestre Cláudio Quintana Cabral me dizia que vestiário do grande clube tem dente, ele te engole. E o Inter contratou um treinador de apenas 70 jogos como técnico profissional,
que é campeão da Sul-Americana pelo Independiente Del Valle, mas é um treinador que chega para treinar, como ele mesmo disse, eu vim treinar uma Ferrari. O Inter não é um Independente Del Valle. Será que será que os dirigentes não estão administrando muito por modismos? Isso que eu ia falar. O Flamengo de Jorge Jesus abriu uma porta para os clubes pensarem em técnicos estrangeiros. Já tínhamos, na verdade, a história do futebol brasileiro teve vários técnicos estrangeiros de sucesso, né? Vários. Mas na história recente, os grandes clubes nacionais contratavam técnicos do Brasil, brasileiros. Só que no Flamengo de Jorge Jesus abriu uma porta, retomou uma porta aí de vinda de técnicos estrangeiros. Chegar um estrangeiro aqui num clube nacional como o Internacional, sendo assim meio redundante, né? Internacional, o cara tem uns aspectos que depõem contra ele. Uma língua estrangeira, uma cultura diferente. Você citou uma coisa importante, que ele veio de clubes medianos para baixo e assumiu uma gigante como o Internacional. Isso pode ter problemas esse cidadão, esse profissional e tocar a ficha dessa Ferrari, como ele disse, você acabou de dizer, né? Eu não sei, eu tenho dúvidas, vamos esperar para ver, não adianta também ficar tocando pedra do cara, o cara nem começou o trabalho, claro, a gente ficar criticando, né? Mas a gente tem que temos temor para ver qual vai ser o futuro desse cidadão aí treinando o Inter. Tu foi jogador de base, de categoria de base. Infantil do Flamengo. Infantil, Flamengo e Juventude do Vasco. Como é que tu vê a plastificação do futebol? O futebol está muito ruim. O menino, antigamente, tu valorizava a criatividade, tu valorizava o drible, tu valorizava o raciocínio rápido. Hoje tu vai ver os meninos... Fundamentos. Hoje tu vai no Clube Esportivo Aimoré, tu vai aqui no Novo Hamburgo ver os meninos de escolinha jogar, agora estão parados por causa da pandemia. Puxa, eles não... É tudo plastificado. O mesmo treino que o profissional faz, eles fazem. É tudo por posicionamento. Eles parecem fotos 3x4. Eu vou te falar uma coisa básica, tá? Fundamento, batida de falta. Zico treinava não sei quantas faltas após o treino. Hoje, no futebol profissional, vai vir um fisiologista, vai vir um preparador físico, outro profissional vai falar para o técnico, não deixa ele bater, porque senão ele pode estourar a coxa. O futebol, antigamente, tinha certos atletas, na década de 70, o Gerson, campeão do mundo em 70, ele fumava. Acabava o primeiro tempo, ele ia pro vestiário e fumava. Sabe o Tarcísio? Porque o futebol... Sabe o Tarcísio Flecha Negra? João Carlos Belmonte, compadre do falecido Tarcísio, hoje o Belmonte aposentado na praia, ele tinha uma senha. O último a entrar em campo era o Tarcísio, porque ele dava a última tragadinha e com cravo da chuteira apagava o cigarro. Então qual era a senha? Quando o Belmonte, na boca do túnel, botava a cabeça para dentro com o microfone da Guaíba ou da Gaúcha e gritava: "Aí vai o Grêmio!" Aí ele sabia que tinha que dar a última baforada, a última tragada. Quer dizer, o futebol era mais técnico do que o físico. Hoje, um jogador que fuma, a tendência é um desemprego. Quer dizer, o físico agora, os caras hoje realmente são atletas, porque correm não sei quantos quilômetros por dia, por jogo. Sim. E antigamente não tinha isso. Para você jogar numa base de um clube grande ou um clube de menor investimento, você tinha que ser bom de bola, cara. É verdade. Era domínio, era posicionamento, batida na bola, você treinava tudo isso. O técnico, ele te treinava cabeceio, treinava o Tele Santana, vamos falar de saudoso Tele. O Tele pegou o Cafu, que o Cafu tinha muita força física, mas a técnica dele era mais limitada. Pegava após o treino, botava umas camisas, uns cones, umas camisas e botava a bola em cima de um cone, vamos dar esse exemplo assim, que eu lembro o Cafu falando numa entrevista. E o Tele pegava o Cafu, quero que você derrube aquela bola em cima daquele cone. Mas como, professor? Como é que eu vou fazer isso? Tele Santana batia na bola e a bola batia na outra e derrubava o Filipão, cone. Né? O Treinou Filipão, o Cafu. No grande Grêmio dos anos 90, o Filipão criou referências que eram placas de publicidade dentro do Olímpico. Meu filho, Arce, se tu descer em tal velocidade, a hora que a bola chega ali no L do Olímpico, pode cruzar que ela vai na cabeça do Jardel. Fulano, era isso. A hora que tu chegar pelo outro lado, quando tiver na tampinha da Coca-Cola, cruza que vai. Agora é isso. O futebol, as placas de publicidade, muito bem falado por você, o Marcão, eram base para os times que jogavam em casa.
O ponta direita vai estar lá naquele local, naquela placa de publicidade, e o meio-campista, o 10, já batia na bola já sabendo que um ponta ia estar ali na corrida. Eram os atalhos do campo. Seleção, os atalhos, Zezinho, né? Seleção brasileira agora no Toda na Área. Por quê? Tu sabe que eu quero quero levantar uma discussão. Como se não bastasse a pandemia... Que está acabando, né, com o futebol atual. Que está acabando o futebol atual. Como se não bastasse a pandemia, assim que for levantada a pandemia, mal e porcamente teremos tempo para jogar a eliminatória sul-americana. Onde, convenhamos, o Brasil vai ter um confronto duro contra a Argentina, mais ou menos duro contra o Uruguai, no limite da virilidade contra o Paraguai. Se classificam 5 e o resto é uma festa. Não sobra tempo para fazer amistosos contra a Alemanha, contra a Holanda, contra a Bélgica, contra a Itália, contra Portugal. Ou seja, eles, europeus, jogam uma eliminatória forte entre eles. Que é uma Copa do Mundo paralela. Exatamente. Né? Nós jogamos uma eliminatória fraca. A quem o Tite vai querer enganar? Olha, o Tite é... Melhor emprego do mundo. Quando você senta ali naquela cadeira de técnico da seleção, você tem que, vamos dizer assim, tem muitos interesses ali. Muitos interesses. A seleção brasileira já foi a época dos melhores jogarem. Agora o que manda é a marca de material Brasília esportivo. Nike Tour World. É a marca de material esportivo, são os empresários. Então tu vê aquele jogador mediano num clube da Europa, mediano. Se você é um jogador mais ou menos, você ganha um bom empresário, você joga qualquer clube do mundo, se bobear. Porque o futebol está baixo tecnicamente. Então se você tem um bom empresário e você é mediano, você consegue jogar na seleção brasileira. A seleção brasileira está muito mal tecnicamente. A nossa referência, que é o Neymar, se você pegar o Neymar hoje, eu não sei se ele era titular na década de 90 e não sei se era titular na década de 80 e muito menos de 70. 70 esquece. Esquece o Neymar. Neymar como titular numa seleção brasileira. Quer dizer, então, tecnicamente a gente está muito pobre mesmo. E o futebol brasileiro, esse profissionalismo que estão colocando, de alguma forma, está prejudicando o futuro do nosso futebol. Ah, mas você não gosta de futebol profissional? Sim, o futebol tem que se profissionalizar, mas tudo tem pró e contra. E os contras são muito grandes nesse atual futebol profissional, que tira também, que a gente falou até agora, os torcedores do estádio. Você conheceu a Coreia? Claro. Você conheceu a Geral no Maracanã, o Geral lá no Grêmio. Estão tirando os torcedores da arquibancada. Estão tirando os torcedores. Pacotes caríssimos de pay-per-view. O povão mesmo, está deixando o estádio. Ô Zé, primeiro foram os nossos campinhos. Quanto é uma camisa de futebol profissional? Olha, a dupla Grenal está com uma promoção por conta da pandemia. A segunda camisa de Grêmio de Internacional baixou de 299 para 229. Não, olha isso. Com um pai de família que vai comprar uma camisa de tem 2 filhos, são R$500. Aí tu vai fomentar a pirataria. Exatamente. O cara vai na pirataria, depois quer brigar para a pirataria, que também é errado, mas... Ô Zé, primeiro foram os nossos campinhos, né? A explosão demográfica da cidade imobiliária acabou com os campinhos. Aí agora a garotada o pai tem que ter dinheiro para pagar para jogar numa escolinha. Um gramado sintético. Então, onde é que eu quero chegar? Os campinhos se foram, a escolinha paga está inacessível e agora até o futebol profissional está correndo risco. Tu sabe que às vezes eu entro numa discussão com colegas cronistas de Porto Alegre que eles são contrários ao Campeonato Gaúcho e eles ficam bravos comigo, tipo, parece que todo mundo nasceu em Porto Alegre ou que tem espaço para todos trabalharem só com os 20 grandes clubes da Série A, 20 grandes Os colegas querem acabar com os clubes menores de investimento, eles querem acabar com isso. Né? Eu te pergunto, pode ser, né? Há quanto tempo mais tu acha que duram os nossos regionais do jeito que está? Os abnegados do Índio Capilé, daqui da cidade de Novo Hamburgo, de Sapucaia, como é que ficam os abnegados? De Santa Maria do Inter, de Santa Maria de Santa Cruz, do Avenida. Colegas de profissão, por favor, os campeonatos regionais têm que continuar. De repente coloca a dupla Grenal numa fase final. Também acho.
Entendeu? Concordo. Não vai desgastar a dupla Grenal na primeira fase, segunda fase. Eu acho um crime. Por favor. Não precisa botar a dupla Grenal nessas 11 rodadas iniciais do Gauchão. Não, bota depois. Na reta final, joga 2 semifinais dos 2 clubes de menor investimento contra a dupla Grenal. Quando o papo é bom... Dá oportunidade para esses clubes menores jogarem. Senão fecha a porta e você vai ter dupla Grenal. A que ponto você vai o futebol gaúcho? Ô Zezinho, quando o papo é bom, passa rápido. A gente está chegando ao final do Tô na Área. Que pena. Quero agradecer um monte aí, uma conversa franca, uma conversa aberta que fluiu. Falamos sobre tudo e mais um pouco. Ô Zezinho, o teu guri, cara, eu achei que o teu guri ia ser boleiro, mas agora tu me desacruçou, tu me disse fora do ar que ele não é da bola. Eu acho que o João Gabriel não vai ser boleiro. Vai ser nerd. Quando era pequeno, meu pai me treinava com a esquerda, que eu sou destro, e minha canhota, que o pouco que eu tive noção de dar um passe com a canhota, chutar com a canhota, foi graças ao meu pai, né? Um beijo, seu Coraci, que está lá no Rio de Janeiro, cidade de Niterói. E o meu filho, tentei fazer isso, eu começo a brincar com ele de bola, 5 minutos depois já está fazendo outra coisa, esqueceu a bola, quer dizer, eu acho. Porque é bola, meu povo, não adianta. Você, pai, que quer que seu filho seja jogador, ele tem que ter aptidão, isso sai do dom dele, tá? Não adianta querer forçar uma criança a ser jogador de qualquer maneira, que vai ser um jogador mediano para ruim, vai ter uma carreira pequena e se não estudar vai ter dificuldade na vida. É verdade. Então faça seu filho estudar primeiro e depois, se tiver aptidão para futebol, aí tudo bem. Porque muito pai frustrado não foi jogador, quer que o filho seja. É verdade. Aí força a criança de qualquer maneira, não, gente. Deixa a criança estudar. Eu, por exemplo, com o tempo, eu preferi estudar. Nem falei, eu devia ter falado até do Botafogo também, agora que eu lembrei. Você jogou no Botafogo também? Eu passei pelo Botafogo. Mas esse é outro assunto. Quer dizer, então, pai, por favor, deixe seu filho estudar. Depois, se tiver aptidão para futebol profissional, futebol competitivo, aí tudo bem. Aí, ó. Zé, foi um prazer ter te recebido. Tá lá com o Dario Pazenhagen, com o Jorge Baltar, com a Aline Melupitz. Quem é que está mais lá na assessoria de imprensa da prefeita Fátima? Rodrigo Ramazini, né? A gente está lá fazendo um trabalho lá de assessoria à nossa prefeita. Isso faz parte do profissional. Muitos profissionais deveriam ter noção de trabalhar na iniciativa privada e também na iniciativa pública. Exatamente. Para ter noção do que é realmente uma comunicação pública e comunicação privada. Depois a gente pode conversar sobre isso em outra oportunidade. Valeu, Zezinho. Tô na área. Curte lá, inscreva-se no canal da Felicidade.